Olá, boa noite! Boa noite, minha galera que está aqui ou assistindo ao vivo a nossa transmissão ou, de alguma forma, assistindo as gravações posteriormente. Privilégio estar aqui no nosso 20º episódio de Anote Aí. Hoje eu não estou com a Márcia está envolvida na organização de um trabalho para um cliente, então não pôde estar aqui comigo desta vez, mas por uma boa causa, alguém tem que trabalhar nessa organização, certo? E ela está envolvidaça com uma entrega que faremos, e então não pôde estar aqui conosco. Hoje, você que está aqui ao vivo pode mandar suas perguntinhas pelo chat, ou pelo LinkedIn, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube. Em breve, muito em breve, também estaremos. A gravação estará no Instagram. De uma certa forma, estamos aí trabalhando para conseguir publicar no Instagram também. Me aguardem que em breve chegaremos lá, ok? Boa noite, Vera, como vai? Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Privilégio estar aqui falando com vocês. Bom, gente, o nosso assunto hoje, a temática que a gente vai abordar hoje aqui, é o quanto realmente a gente valoriza o comportamento empreendedor. Amanhã sai a nossa newsletter da semana da Olho de Tigre, vai falar sobre o comportamento empreendedor, será publicado um artigo sobre comportamento empreendedor, como sendo o comportamento empreendedor mais importante do que ter emprego ou que estar empregado. É mais importante isso do que qualquer outra coisa. Então, é basicamente sobre isso que nós vamos falar. Para quem. Opa, Rafael, como vai? Seja bem-vindo, meu irmão. Queridão, saudades de você, querido. Tudo bom? Nos dando o privilégio aí da audiência ao vivo. Nós estamos também no LinkedIn. Algumas pessoas estão lá também no LinkedIn. A gente nunca sabe certamente quem está envolvido aqui com a gente, mas de uma certa forma o nosso trabalho é para difundir e você assiste no horário que você achar mais conveniente. Hoje nós vamos falar aqui, gente, de um assunto polêmico, tá? Um assunto polêmico que eu faço questão de trabalhar aqui no Anota Aí, no nosso 20º episódio, um assunto polêmico. E, basicamente, o que a gente quer colocar hoje é o seguinte: realmente, o comportamento empreendedor é mais importante do que ter emprego. Mais importante do que ter emprego. Se eu ouvisse um político falar assim, temos que dar emprego para a nossa população, o que me agradaria mais é quando o político dissesse, nós temos que dar trabalho para essas pessoas. E o trabalho existirá no século XXI com muito mais fartura para quem dedicar-se ao empreendedorismo, ao comportamento empreendedor, do que a busca pelo emprego propriamente dito. O século XXI reserva uma oportunidade de empreender que nunca fora igual no mundo todo. Ok? E eu quero trabalhar um pouquinho esse conceito com vocês, para que depois vocês possam ter registrado isso. Né? Se você procura emprego, acho que o caminho estará cada vez mais escasso. E eu queria chamar a atenção de um cara que fala de empreendedorismo de uma maneira mais simples, que fala de empreendedorismo de uma maneira bem fácil de você entender, que é o Rick Chester. O Rick Chester, ele diz que antes de ir conhecer a palavra empreendedorismo, ele chamava de trabalhar por conta, ou por rodar a engrenagem dele. E eu também, no artigo que a gente vai publicar amanhã, vai falar um pouquinho sobre... Tem um outro vídeo nosso aqui que fala do Rick Chester, valorizando o empreendedorismo. Valorizando o empreendedorismo. Então, o que eu quero dizer? A primeira diferença que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é que o empreendedorismo é a única palavra que representa um traço emocional. E a Olho de Tigre, basicamente, ela foi inventada há 22 anos atrás para desenvolver a capacidade empreendedora,
que envolve dois traços comportamentais importantes. Todo mundo que se caracteriza como empreendedor, eu vou explicar aqui, ele é basicamente protagonista, valoriza o protagonismo, quer ser protagonista da sua própria vida e valoriza a autonomia. Não depender de muita gente, que é quase impossível não depender de ninguém, mas autonomia decisória. Ok? Então, todo empreendedor vai valorizar o protagonismo e vai valorizar a autonomia. Ok? E, portanto, empreendedor é um estado de ser. Tem a ver com conjugação do verbo ser. Enquanto emprego, a conjugação é ter o emprego ou estar empregado. Ninguém é um emprego, ok? Essa é a primeira diferença que eu queria chamar a atenção. Você que empreende... Opa, Joaquim, como vai? O Joaquim também, marcando presença. Como vai, querido? Presente na live, obrigado pelos elogios aí. Privilégio estar aqui com você novamente. Então, o que eu quero que você compreenda? A cada vez que você se coloca como empreendedor, você valoriza um traço comportamental que não é nato da gente. Você não precisa nascer empreendedor, né? Você pode desenvolver essa característica de protagonismo e de autonomia. A maioria dos brasileiros, infelizmente, não foi doutrinada para isso. Nós fomos educados na escola para trabalhar de maneira submissa a uma circunstância. Nós não fomos preparados. A escola que nós frequentamos, que eu frequentei, que seu pai frequentou, que os seus filhos ainda frequentam, um pouquinho mais de diferença, né? Mas que o meu avô frequentou, nos prepararam para sermos tudo, menos autônomos e protagonistas, né? Oi, Eliseu, como vai, querido? Seja bem-vindo também aqui na nossa live. Privilégio ter você aqui. Então, de uma certa forma, nós não fomos preparados para desenvolver esse estado de ser empreendedor. Nós fomos mais desenvolvidos para estar no emprego ou ter um emprego para chamar de seu. Eu costumo dizer que as universidades com as quais eu leciono, ou a forma de eu tratar o meu aluno, quando eu dou aula em pós-graduação, vocês sabem disso, eu não dou aula para o meu aluno conseguir uma boa vaga de um emprego numa grande organização. Não é esse o meu fundamento quando me comunico com os meus alunos. Eu quero fazê-lo pronto, prepará-lo técnica e emocionalmente para gerar uma boa vaga. O que faz dele muito mais empreendedor do que ocupador de uma vaga de uma organização qualquer. Oi, Tereza, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Isso, exatamente. Nós não fomos preparados para sermos livres, Tereza. Nós somos preparados para sermos submissos a uma circunstância da qual o século XXI vai nos retirar. Então, o que é ser empreendedor? Então, dito isso, né, que o empreendedorismo é um estado de ser, é um traço de comportamento que tem muita conexão com protagonismo e com a autonomia, e o emprego é uma circunstância da qual eu me submeto, eu estou ou tenho um emprego, a primeira grande diferença é essa. O empreendedorismo está envolvido num estado de ser, e o emprego está caracterizado, está submerso no estado de ter ou estar. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção aqui, como passa o tempo, né, é que muitas vezes empreendedorismo é confundido com ser empresário. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nem todo empresário é um ser dotado de autonomia e de protagonismo, e nem todo empreendedor precisa virar empresário. Eu consigo exercitar comportamento empreendedor trabalhando numa organização que não é minha. Ok? Eu também consigo exercitar comportamento empreendedor numa empresa que é minha. Parece que é uma característica muito mais difundida que empreendedor é aquele que tem um negócio próprio.
Não é necessariamente verdade isso. Oi, Clary, como vai? Seja bem-vinda. Bem-vindo, Clary Moraes. Seja bem-vindo, querido. O que a gente tem a aprender com isso? Tira da cabeça que você, para ser empreendedor, precisa ser dono de um negócio. Há uma grande possibilidade de, quando você é dono de um negócio, você exercitar comportamento empreendedor, protagonismo e autonomia. Mas eu conheço muitos empresários, mas muitos mesmos, que não têm nada de empreendedor. São pessoas que não têm comportamento empreendedor, embora seja dono de alguma coisa. Ok? Normalmente tem uma característica de empresário, que é diferente de empreendedor. Eu não vou gastar meu tempo aqui para falar da diferença entre empresário e empreendedor. O que eu quero focar aqui é do empreendedor propriamente dito. O empreendedor é um cara que tem algumas características. Tem vários caras falando sobre empreendedorismo no Brasil. Alguns eu concordo, outros eu não concordo. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o empreendedor, para nós, ele tem algumas características que são muito importantes, dos quais todos os treinamentos do Olho de Tigre procuram desenvolver. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui do empreendedor é que ele tem uma certa gana, sede pelo risco. E por que ele tem sede pelo risco? Porque ele quer os benefícios do risco. Todo mundo que corre risco tem um benefício. Nós vamos falar no finalzinho qual é o benefício de quem corre risco. Mas ele quer risco e ele quer o benefício. Quanto maior o risco que eu corro, maior é a reciprocidade que eu tenho quando eu sou exitoso no ato de correr esse risco. Então, ele tem um certo prazer pelo risco. Ele é muito disciplinado, precisa ser muito disciplinado, mas ele quer uma disciplina que esteja envolvida o risco. Ok? Que mais? Ele tem uma vontade genuína de estar no controle das coisas. Do controle não dos outros, mas do controle da sua própria vida, da sua própria existência. Ele normalmente é pioneiro, ele inicia alguma coisa nova. O traço comportamental é um traço comportamental que viabiliza que a pessoa vê o que ninguém vê. Ele normalmente é um visionário, vê coisas que ninguém está vendo. Ok? E tem coragem de enfrentar essas novidades como poucas pessoas têm. Ele tem uma proatividade muito grande na sua característica. Ele sai da área do mero sonho sonhado, sonho dormindo, né? E o sonho dele é o sonho daquele que acorda, lembra do sonho, ou ele consente uma diretriz que o deram e tem um desejo ardente de realizar. Ele é um realizador, ele é o verbo da frase. Tem até aqui como mantra aqui na minha sala. Eu prefiro ser o verbo da frase e não o sujeito, nem o substantivo, nem um adjetivo. Eu quero ser o verbo da frase. O protagonista, o autônomo, ele tem essas características. Ele quer ser o executante da coisa. Ele vai falhar muitas vezes, ele vai errar muito provavelmente, muito mais do que acertar. Isso é uma regra absolutamente contundente, tem a ver com uma das leis que a gente trata muito bem no OPT Paragon. Ele vai errar muito mais do que acertar, mas ele tende a não errar duas vezes a mesma coisa. Ele está muito focado em acertar, ele está muito envolvido com a capacidade de acertar. E portanto, ele a maioria das pessoas economicamente ativas do Brasil ainda acham que o seu caminho é o emprego estável, almejando cargos cada vez maiores ao longo da sua jornada naquela companhia, submerso a uma estrutura clássica onde existe o maior e o menor, o mais alto ou o mais baixo. Quem já assistiu ao nosso vídeo sobre holacracia sabe que a gente defende um conceito de fora ou dentro do círculo e não acima ou abaixo de alguém. E privilegiam muito mais o poder do que a ação empreendedora propriamente dita. Então, veja, se empreendedorismo é muito mais um comportamento, um traço, do que um posto, ok? É um traço comportamental do que um posto.
a gente precisa desenvolver essa característica nas pessoas. E tem muita gente que está me ouvindo aqui, eu tenho certeza absoluta, porque meus alunos também se comportam assim, falam assim, Pavani, mas há que você entender que nem todo mundo tem esse espírito. Eu sei que nem todo mundo tem esse espírito, mas é isso que o século XXI vai impor para a gente. Quem mais vai sofrer no século XXI é quem não tem esse espírito. E a missão nossa aqui da Olho de Tigre é ajudá-lo a entender que esse espírito pode ser desenvolvido e pode ser curtido com muito prazer. Ok? Você vai aprender a empreender. E não quero dizer com isso que você vai aprender a abrir uma empresa. Não é esse o jogo. Eu, por exemplo, quando eu tenho um consultor para trabalhar designado num projeto meu, se ele não tiver comportamento empreendedor, ele vai fracassar ali. Ok? Ele vai ter que ter um comportamento empreendedor ali. Mesmo que eles trabalhem numa empresa que não é a dele, necessariamente. Ou num projeto que não é o dele. É o meu, ele é um executante daquele projeto. Mas tem que ter a sua competência e seu espírito empreendedor, a sua característica empreendedora. Dentro das organizações, de várias delas com as quais eu tive a oportunidade de prestar serviço, o comportamento empreendedor é um valor de muitas organizações. Ou seja, não interessa qual é o vínculo de trabalho que você tem com aquela companhia, se você é pessoa jurídica, se você é CLT, embora eu vou criticar muito aqui a CLT, vocês vão ver já já. Não quero desvalorizar esse ou aquele modelo, vínculo. O que eu quero dizer é que, seja qual for o vínculo, neste ou em qualquer outro país, o comportamento que eu quero é esse comportamento com sede pelo risco, com proatividade, um cara que sonha acordado, focado na realização, com ardência, um desejo ardente. Ele é um grande executor. Não é um executivo, é um executor por excelência. Me faço entender? Ou seja, não é um cara que está focado em fazer, em cumprir ordens ou coisas do tipo. Ele está muito mais focado em fazer da sua experiência uma jornada empreendedora. Ele se sentirá muito bem quando alguma coisa der certo, independentemente de quem é dono daquele projeto. Ele vai se comportar como se tudo fosse dele, mesmo que não seja. Ok? Por isso que é meio que inevitável, mais cedo ou mais tarde, alguém que tem comportamento empreendedor querer ter algo próprio. É meio que uma tendência natural, mas isso não necessariamente começa assim. Ok? Não necessariamente começa assim. E isso, obrigado, Fábio. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Fábio Palão, tudo bom? O que eu quero com isso é mostrar para você que o comportamento empreendedor é muito melhor do que o estar empregado. O que eu quero... Vamos começar, então. Se está claro isso que eu estou falando, vocês podem fazer perguntas aqui. Eu vou podendo interagir com vocês a partir do momento que vocês fizerem as perguntinhas aqui. Mas veja, por que a gente não quer mais o emprego? Se você está procurando um emprego, eu respeito, ok? Eu respeito. Eu acho que talvez seja a única alternativa que você enxergue para exercitar algum tipo de ganho mensal, ok? Pela simples fato de que nós não fomos preparados para empreender desde cara. Mas o que eu quero fazer você entender é o seguinte: se no mundo corporativo do século XXI a característica será um comportamento empreendedor, seja ou não como dono ou como subordinado, desenvolvê-lo é a sua característica. E eu quero partir para esse desenvolvimento citando alguns problemas que a gente tem. O primeiro problema é o conceito de salário mensal, que são os problemas de ser CLT, ok? Eu sei que muita gente que vai estar nos ouvindo aqui acha a CLT um grande arcabouço de direitos para o trabalhador.
E eu quero te mostrar aqui que a CLT não é um arcabouço de direitos. É um local de conforto emocional para pessoas que não têm comportamento empreendedor e, principalmente, para pessoas com algum acomodamento intelectual. Que duro dizer isso, certo? Mas eu quero te explicar por quê. E tudo bem se você se entende assim. Mas eu quero sacudir você, eu quero que você fique um pouco ofendido comigo mesmo, para que você se movimente, mude esse estado de ser, porque o século XXI vai exigir pessoas diferentes. Então, o primeiro ponto que você precisa entender, que eu quero abordar aqui com vocês. Veja, vamos imaginar que você ganhe 100 por mês no emprego que você tenha. Entenda 100 como 100 unidades monetárias, quaisquer, ok? Se você ganha 100, você sai do bolso do empregador, não necessariamente o empreendedor, ok? Vamos chamar de empregador esse cara, porque nem todo empregador é empreendedor, ele é apenas um empregador. Mas, enfim, quando você ganha 100 no seu bolso, você custou 210, ok? Se você ganha 1.000, você custou 2.100, ok? Como é que é? Por que custou 2.100? Porque esses 1.100 a mais que não foi para o seu bolso, ou foi pago no custo trabalhista, vamos chamar assim, que são todos. Eu não vou aqui elencar os custos trabalhistas para você, mas existem custos trabalhistas. Eu tenho que guardar dinheiro para pagar as férias, eu tenho que guardar dinheiro para pagar para recolher o fundo de garantia por tempo de serviço, eu tenho que guardar dinheiro para pagar o 13º, eu tenho que pagar a Previdência Social, enfim. Se você fizer as contas direitinho, sai do bolso do empregador 2,1 vezes o que você ganha. O que já é um ponto para a gente questionar. Qual é a defesa? O cara que tem comportamento empreendedor, o cara que desenvolve autonomia, o cara que desenvolve protagonismo, o cara que desenvolve proatividade, o cara que desenvolve as características lá, a capacidade de sonhar acordado com o desejo ardente de execução, ele vai falar assim, meu irmão, para de dar esse 1,1 pau, esse 2,1, se ganha 100, 110 para alguém, dá para mim e deixa eu cuidar desse dinheiro do jeito que eu quiser. O comportamento protagonista não admite que alguém tutele a minha grana. Se esse se esse dinheiro a mais que custa e que eu não recebo, eu não admito que seja dado para alguém diferente de mim. Dê para mim, e se eu quiser pagar o Estado, eu vou lá e pago. Se eu não quiser pagar a Previdência do Estado, eu pago uma Previdência privada. E quem vai decidir isso sou eu. Muitas vezes, as pessoas vão dizer que não, eu preciso pagar todas essas coisas, porque a pessoa não tem preparo para cuidar do seu dinheiro. Então, que dessemos educação financeira para as pessoas, mas não submetêssemos ela a um conceito de ignorância que me faz ser submisso a uma circunstância. Então, a CLT ela gerou essa deformação na cabeça das pessoas. As pessoas elas ganham 100, custam 210 e passam a vida inteira sem saber direito aonde foi esse 110. Ok? Eu vou dar 2 exemplos para onde foi esse 110 para você entender o quanto estúpido é isso. Mas eu não consigo dar outro nome. É estúpido eu perceber 100 se eu custo 210. O que eu queria? Se eu conseguir desenvolver em você um comportamento empreendedor com protagonismo e autonomia, como traços resumo, eu quero esse 110 para mim. E se você paga tudo isso e eu quiser pagar, eu pago. Agora, se eu não quiser, eu não pago. O dinheiro é meu, não é? Se custo 210, eu preciso receber 210. Eu não estou aqui defendendo empresas que mudam o seu regime de trabalho. Por exemplo, o cara ganha pelo CLT 100, aí eu transformo ele em PJ, ele vai ganhar 150. Aí está lesando o colaborador. Por quê? Porque ele custa 210, se eu transformar ele em PJ e pagar 150, eu estou ganhando dinheiro com essa circunstância. Não. Se eu transformá-lo em PJ como empreendedor, eu quero continuar pagando os 210. Mas a legislação não entende que isso seja correto.
Porque o que eu quero é pagar os 210 e deixar esse cara escolher onde ele paga. Ele vai pagar as férias dele do jeito que ele quiser, ele vai guardar as férias dele do jeito que ele quiser. Ele vai fazer aquilo que ele quiser. Ok? Com o dinheiro que é dele. Então, um cara que tem comportamento empreendedor não curte essa ideia de você ficar com 2,1 do que eu ganho. E eu não estou dizendo que esse dinheiro é apropriado pelo empresário, muito pelo contrário. Ele é gasto em alguma coisa ou armazenado para pagar no momento certo. No momento certo, entre aspas. Vocês vão ver que eu vou criticar isso aqui. Mas não é um comportamento, não é uma circunstância que um comportamento empreendedor engole fácil. Quem é empreendedor fala assim, peraí, meu irmão, não curto essa ideia. Me dá aqui os 210 que você gasta comigo e deixa eu fazer o que eu quiser com esses 210. Ok? Sou eu que vou decidir isso aqui. Quando a CLT é impregnada, né, ela foi inventada, ela gera uma deformação. É por isso que nós temos que mudar a CLT. Não para tirar direitos. Muito pelo contrário. É para preservar direitos, mas com a autonomia do uso. É a autonomia do uso que a gente define. Então, que você ganhe 100, custe 210, receba os 210 e não 100. E aí o que você vai fazer com esses 210 é uma decisão sua. Se usar mal, vai se lascar lá na frente. Isso é um problema seu. A autonomia tem seus prós e seus contras. Agora, se você souber usar esse dinheiro bem, eu tenho certeza que você vai ter mais êxito na sua vida. E a nossa intenção é te ajudar, te educar a você usar bem esse dinheiro. Porque ele é seu. Não pode ficar sendo tutelado e administrado por mais ninguém. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que a CLT deformou na nossa capacidade de entendimento. Ela deformou. Ela acha que você tem que ter esses direitos. Eu também acho que são direitos e sou a favor de todos eles, sem nenhuma exceção. Todos os direitos devem ser mantidos, quiçá acrescentados alguns outros. Mas quem tem que receber essa grana é o cara. E mais ninguém. Então, se eu custo 100, se eu ganho 100 e custo 210, não há nenhuma chance de eu receber algo diferente de 210. Eu tenho que receber os 210. E a responsabilidade de pagar o que tem que ser pago é minha e não do empregador. Me fiz entender? Isso empodera o cidadão. Isso empodera as pessoas. De uma forma ou de outra, isso traz uma caracterização de que nós somos responsáveis pela nossa própria história. E eu não consigo admitir que a gente engula isso fácil. Então, se eu desenvolvo a capacidade empreendedora em você, você não vai engolir isso tranquilamente. Ok? Tá, então... Não temos interações aqui. A Márcia não está aqui para bater bola comigo hoje. Sinto falta dela, sabe? E faz falta ela. Mas isso é muito importante. A gente não pode simplesmente achar que isso é normal. Isso não é normal. Ok? A gente tem que brigar contra essa característica de maneira muito, muito enfática. Agora, vamos dar um exemplo de duas coisas que é importante, de três coisinhas que você acha que a CLT lhe garante, né? Que o emprego, estar empregado ou ter um emprego lhe garante. Poxa, quando eu estou empregado, Pavani, eu tenho um salário assegurado. Esses 100 aí que eu estou dando como exemplo, né? Mesmo que você custe. Eu tenho dessa deformação. Você ganha 100 e custa 210 se for registrado. Se você ganhasse os 210, beleza. Você já tem aí um respeito, uma característica decorrência dessa capacidade de que a gente precisa se preparar para isso. Olha o que o Eliseu disse aqui, bacana, Eliseu. A grande maioria não irá pagar a sua parte e no futuro irá passar necessidade. Isso é um problema dele. A autonomia é essa, você planta o que você colhe. Se não fizer o pagamento da sua previdência, se não guardar dinheiro para viver no momento de férias, onde você quer dar uma parada, você vai se lascar. É por isso que eu prefiro educar do que deixar alguém administrar minha grana. Eu preciso educar esse cara. É isso que a gente precisa fazer. E não dar aqui o dinheiro que eu administro para você. Ridículo, errado, pensamento retrógrado, está errado. O papel da Olho de Tigre é mudar essa cabeça destes que ainda pensam
que eu preciso administrar o dinheiro dos outros. Ok? Esse cara tem que pegar o dinheiro e se lascar se não tiver preparo. É um problema. Nós temos que preparar. Esse é o nosso papel. O segundo ponto é que, quando você está trabalhando com um emprego, você tem a impressão de que você está protegido por um contrato de trabalho e que essa proteção lhe assegura aquele salário, mesmo que seja os 210 mensalmente. Mentira. 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 Quem acha que um contrato de trabalho traz uma proteção, não é verdade. Porque você só vai se manter naquele contrato de trabalho sob duas circunstâncias. Primeiro, se a empresa tiver rentabilidade. Segundo, se você tiver uma boa performance. Se você não tiver uma boa performance e o negócio não trouxer resultado para você, podem lhe prometer o que você quiser de grana. Poxa, eu vou ganhar um salário muito maior do que eu estava acostumado. Você vai morrer na praia. Ok? Vai morrer na praia. Então, não é legítimo essa sensação de segurança que o emprego traz para algumas pessoas. Ok? É fictícia essa segurança. A quem está muito envolvido com a administração da companhia sabe o quanto essas pessoas estão continuamente sendo debatidas sobre demiti-las ou não. Ok? Infelizmente, um emprego não assegura esta proteção, esta segurança que todo mundo acha que sim. Poxa, eu estou empregado, então todo dia 10 eu vou ter o meu salarinho. Sobre esse ponto de vista, talvez seja uma sensação enganosa, confortante, mas é mentira, porque gerou uma pandemia, o que aconteceu? Demite. Embora exista uma proteção para evitar a demissão, quer dizer, quem demite acaba sendo punido de alguma forma, com grana, né? Demitir é uma coisa relativamente cara hoje no Brasil. Isso não resolve. Isso não resolve. Simplesmente isso não resolve. Ou seja, a sensação de estar empregado e isso lhe trazer uma segurança é uma miopia de vida. Não é verdade. Ok? Tem muita gente que fala assim, papai, não aguento mais, eu queria ser empregado de alguém e ganhar o seu salário. Para quem tem espírito empreendedor, isso não basta. Isso não basta. Eu posso até ser convidado para fazer alguma coisa em regime de sociedade. Eu sou sócio de um outro negócio, mas ser colaborador de alguém, ter um emprego, é uma coisa que não está aderente a quem tem comportamento empreendedor. Portanto, se eu desenvolvo comportamento empreendedor que culmina em desenvolver traços de protagonismo e de autonomia, não vai curtir, não vai achar legítima essa segurança, porque essa segurança simplesmente não existe em nenhum lugar do planeta. Ela não existe. Como empreendedor, há insegurança, só que ele curte o risco. Como funcionário, como colaborador, você terá essa insegurança, embora não lhe seja velada. Você não participa das discussões mensais do quanto será viável aquela pessoa ficar ou não ficar naquela companhia. É muito discutido isso. As pessoas estão sempre na berlinda e a única diferença é que ele não sabe dessa berlinda, mas ela existe. Você vai ver se uma organização tiver dificuldades, o que acontece com os seus colaboradores. Eles serão demitidos, não há o que fazer. Tanto por isso que é uma determinação legal. É mais caro demitir do que fora no passado. E eu acho legítimo, para não ficar um troço muito simples. Mas essa segurança não existe. Se você... E por que a gente tem segurança? Porque plantaram isso na gente, é modelo mental. Trabalhe, todo dia 10 você vai ter uma graninha. É tanto quanto o empreendedor poderia? Não, não é tanto quanto. Mas é garantido. É garantido. Não é garantido. Não é garantido. Nada é garantido. Nada é garantido. Sempre você tem o risco da demissão. Ok? Por mais que você esteja fazendo o seu trabalho direito. Você pode ser acometido por circunstâncias do tempo, até o desempenho, a sua área pode ser caduco, ela pode ser deixar de ser útil, enfim. Há vários motivos para justificar uma descontinuidade no seu trabalho. Portanto, o engodo de ter essa segurança, ela não pode ser entendida como verdadeira. Ela é uma
uma sensação enganosa. Não é uma sensação legítima. Ok? Perfeito. Se você está engolindo o que eu estou falando, olha onde eu vou agora brincar. Fundo de garantia por tempo de serviço e 13º salário. Vamos falar dessas duas coisas aqui. Fundo de garantia é um pseudo-direito. Não tem nada de direito. Ele é um pseudo-direito. E, na minha opinião, é um dos maiores roubos que a CLT protagonizou na história trabalhista brasileira. Vamos explicar, você vai entender. Para quem está me ouvindo e que acha o Fundo de Garantia maravilhoso, você vai ver que ele não é maravilhoso. É a pior coisa que poderia ter sido oportunizada para você. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, não existia o Fundo de Garantia por tempo de serviço. Isso foi criado, eu não lembro quem foi que criou, mas foi criado, e você era para ser optante pelo Fundo de Garantia. Ou seja, eu devia dizer assim, ó, o empresário, o empreendedor, o empregador, ele tem que pagar tantos por cento do seu salário como fundo de garantia por tempo de serviço. O empregador vai pagar esse dinheiro, não tem muito jeito. Isso é legítimo. Beleza. Só que esse dinheiro não vai para você, não. Esse dinheiro fica guardado num banco para você usar. Então, primeiro ponto. Chegavam na gente e perguntavam assim: você quer ser optante pelo fundo de garantia? Ou seja, você tem que optar. Você quer que o empregador dê 30% do seu salário numa conta para você utilizar em circunstâncias específicas? Você tem que falar sim ou não. Ok? Se você falasse sim, o empregador era obrigado a depositar esse dinheiro. Se falasse não, não. Depois de um tempo, não foi mais optante. Todo empregador tinha que pagar essa característica, essa percentual do salário a título de fundo de garantia. Muito bem. O que é o fundo de garantia? É um dinheiro que representa uma parte do seu salário, acho que 30%, não sei exatamente, varia muito eu não tenho exatamente o número, mas é isso, é um valor. Muitos empregadores não fazem esse depósito, você não fica sabendo, porque você não recebe todo mês um demonstrativo que foi pago, deveria ser, porque o dinheiro é seu, não é? Então você deveria saber que você pagou esse mês, deixa eu ver. Quero ver se pagou. Então tá. Então é um ponto que nem sempre fica tão claro. E esse dinheiro é guardado num local, que é um banco federal, que é a menor rentabilidade do mundo. Não tem nada que rende menos do que esse dinheiro do fundo de garantia. Então, pega esse dinheiro, que é legítimo, o empregador tem que pagar, e eu acho que ele tem que continuar pagando, mas aquilo que o empreendedor, o comportamento do empreendedor fala assim: espera um pouquinho, dá esse dinheiro para mim, que eu vou guardar onde eu quiser esse dinheiro. Se eu quiser guardar. Se eu quiser guardar. É isso que pressupõe o protagonismo e a autonomia. Dá para mim, não é meu. Então dá para mim. Ok? Dá para mim essa grana. Isso, Tereza. Eu vou ser preso aqui, você vai ver. Então, o que eu quero? Eu quero que você pegue esse dinheiro e dê para mim. Porque quando você guarda esse dinheiro num banco federal, primeiro, é a menor rentabilidade do mundo. Gente, é menor que a poupança. A pior coisa que existe é ter um dinheiro rendendo como fundo de garantia. É muito ruim a aplicação. Só que, embora seja ruim para você, é bom para quem usa, porque esse dinheiro fica disponível para bancar alguma política pública. Ok? Então, ele é utilizado para construir alguma coisa. Ele é um fundo que vai utilizar para alguma política pública do governo. Muito bem. Mas você pode tirar esse dinheiro? Pode, em 3 situações. Se você for demitido, então você pode ir lá e sacar esse dinheiro e fazer o que você quiser com ele. Se você tiver uma doença grave, por exemplo, se tiver câncer, ai que absurdo. Me parece desinteligente. Olha, tem gente que eu já vi isso, senhores. Gente fala assim: puxa vida, eu precisava ter uma doença grave para pegar o meu fundo de garantia. Olha que absurdo. Como é que pode? Você pega aquele. Porque a intenção é nobre. Ah, mas a doença grave vai precisar de recurso. Então você tira o dinheiro para pagar o tratamento da sua doença. Ou para comprar um imóvel. Você pode tirar esse dinheiro. Mas, gente, não é meu dinheiro.
Então, pelo amor de Deus, dá para mim, não precisa depositar em nenhum lugar. Dá para mim, esse dinheiro é legítimo e paga o fundo de garantia por tempo de serviço e eu uso ele como eu quiser. Eu posso, no mínimo, instruir a você a utilizar desse jeito. Aplica em CDB, faz a sua poupança. Quer dizer, ensinar esse cara a usar esse dinheiro. Sabe por que a gente não tem cultura de aplicação? Porque esse cara não pega esse dinheiro. Se todos os cidadãos brasileiros pegassem esse dinheiro na mão, ele podia se interessar em descobrir como é que se aplica dinheiro em CDB, em Tesouro Nacional, em ações imobiliárias. É que ele não tem essa grana para fazer o que quiser com ele. Se eu desenvolvo o comportamento empreendedor em você, você não vai engolir essa história. Você fala assim, querido, eu ganho 100, então eu quero ganhar 210. Desses 210, uma parte desses 110 que não veio para mim foi para o fundo de garantia. Você, por favor, dá para mim essa grana que eu vou guardar num banco e num CDB que rende muito melhor do que o fundo de garantia. Ok? Então, gente, é um mínimo de senso de inteligência. Não há outra forma de entender alguém que prefere o fundo de garantia. Aí você fala assim, não, eu prefiro o fundo de garantia porque eu não sei administrar meu dinheiro. Esse é o problema. Eu não posso admitir que você não saiba administrar seu dinheiro, porque isso não é comportamento empreendedor. No século XXI, a tendência é que os modelos de gestão que nós mesmos valorizamos é que você seja encorajado a receber os 210 e fazer o que quiser com esses 110 que você nunca for acostumado a receber. Claro que você vai ter que ter alguma capacitação para que você melhore isso. Porque do jeito que você está agora, você vai consumir tudo isso em coxinha e Coca-Cola. Mas está errado, você precisa entender que esse dinheiro tem que ser seu. Há muitas coisas melhores a fazer com esse dinheiro do que guardar num banco para servir de financiador de política pública. É dinheiro seu. E eu não estou sugerindo que o empresário gaste um tostão a menos. Pelo contrário, ele pode gastar muito mais com você, mas tem que ir para a sua mão. Comportamento empreendedor vai acordar o povo. Fala assim, velhão, puta, esse gordo tem razão. Velho. Meu Deus do céu. Eu sempre valorizei. Se você fizer uma conta, eu não tenho tempo de fazer essa conta aqui, mas pega o dinheiro que você tem no fundo de garantia, você vai falar, poxa, bolada boa, né? Foi guardada, bacana. Sabe quanto seria o dinheiro se esse dinheiro ficasse para você se você guardasse num outro tipo de aplicação? Provavelmente o dobro. O dobro do que você tem, você teria se esse dinheiro fosse seu e administrado por você de uma maneira mais inteligente. Não faz sentido, você foi roubado, então. Você não foi privilegiado, foi roubado. Mas essa é a lei, né? É a deformação que a CLT trouxe na cabeça das pessoas. Se você nunca ouviu o que eu estou dizendo, diga sim. Pense depois. Porque realmente, para quem tem comportamento empreendedor desenvolvido, não vai querer esse tipo de tutela da sua grana, porque a grana é sua. Quer ver outra coisa? Então, tá claro o fundo de garantia? Não é babaca? Então, outro para te dar 13º. Você vai falar, não, 13º é bacana, Pavani. Poxa vida, 13º é legal para caramba. Poxa, 13º é um mês que eu não trabalhei e que eu vou ganhar. Não é bacana isso? Não é bacana isso. E eu vou te explicar por quê. Na verdade, o que o empregador faz? Como ele sabe que ele vai ter que pagar o 13º, que é um mês que não existe, então ele vai te pagar um salário a mais não trabalhado. Ok? É um prêmio que se dá às pessoas, legalmente estabelecido. O que ele faz na prática? Ele reserva a fração de 1/12 por mês para te pagar lá quando for a data de pagar. Normalmente, das pessoas se paga em 2 parcelas, né? Uma no meio do ano, outra no final do ano. Mas, enfim, o empregador, ele faz uma provisão, ele reserva 1/12. Janeiro, ele guarda 1/12 do seu salário, num lugarzinho que fica aplicado. Fica aplicado. Em fevereiro, ele guarda a segunda fração de 12avos. Em março, ele guarda. Na verdade, o que está acontecendo na prática é você, empregado, que está emprestando dinheiro para o teu empregador. E o que ele faz com esse dinheiro? Como ele tem comportamento, via de regra, empreendedor, autonomia e protagonismo, ele vai aplicar essa grana. É óbvio que ele vai aplicar essa grana. Como não é dele, ele vai aplicar.
Quando ele te paga com o resultado da aplicação? É claro que não, essa aplicação fica para ele. Ele te dá a aplicação? Não. Ele te dá aquilo que ele guardou, 1/12 do seu salário. 1/12 não. No momento certo, 6/12 e lá em dezembro, mais 6/12. Ele guardou esse dinheiro. Esse dinheiro de quem era? Era seu. Ele guardou aonde? Num banco. Isso rendeu? Rendeu. Esse rendimento ficou para quem? Para ele. Isto é roubo. É roubo. Eu não sei se é roubo isso, né? Mas, na verdade, o 13º é um empréstimo que você fez para a empresa ganhar rentabilidade por um dinheiro que é seu. Então, o que seria legítimo? Vai ter um 13º salário? É assim que você faz? 1/12 você guarda? Não dá dinheiro para mim. Eu guardo no banco essa grana e eu vou fazer rentabilidade com isso. Então, é um empréstimo que você faz para o empregador para que ele administre esse dinheiro do jeito mais inteligente possível. Ok? Vamos imaginar que o empregador fosse honesto o suficiente e falar assim, gente, esse dinheiro que eu guardei rendeu uma grana, eu vou te pagar esse dinheiro. Seria o correto. Ok? Mas ainda não estimula o comportamento empreendedor. Por quê? Porque o comportamento empreendedor é eu deixar você com protagonismo e autonomia para administrar a sua vida, com a sua grana. Esse dinheiro é seu. Puta merda. Avane do céu. Poxa, falta 10 minutos para eu terminar aqui. Você quer dizer, então, que o fundo de garantia é uma alienação que fizeram com a nossa cabeça? É isso aí. Você quer dizer, então, que o 13º é um empréstimo que eu faço para a empresa? É um empréstimo que você faz para a empresa. Qual a defesa? Quando eu estimulo o desenvolvimento, o comportamento empreendedor, esse cara que desenvolveu o comportamento empreendedor, protagonismo, autonomia, ele não engole mais isso. E quando ele não engole mais isso, ele vai falar assim, eu não quero CLT, porque na CLT eu sou obrigado a fazer isso. Então eu não quero. Eu quero CPJ, dá tudo que eu valho, dá tudo que eu custo para mim, e eu administro minha grana. Eu vou pagar meu imposto, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, porque eu tenho um mínimo de consciência para fazer o que eu tenho que fazer. Não é um argumento inteligente falar assim, como ele não tem consciência, eu administro por ele. Não, está errado. Eu tenho que investir em capacitação para que essas pessoas tenham autonomia, protagonismo para cuidar da sua vida. Não faz sentido, senhores, qualquer coisa diferente disso. Me façam entender. O mundo do século XXI, cada vez mais terão organizações alinhadas a essas novas dinâmicas. Porque as organizações pelos quais, pelo menos nós, queremos construir, por meio dos RPG, que é um outro documento que nós temos aqui, o que a gente quer? A gente quer mostrar para a empresa o quê? Empresa, se o cidadão ganha 100 e custa 210, você tem que inventar um jeito de dar 210 para a mão dele. Do dia para a noite, a sociedade brasileira dos empregados, do CLT, ganhariam 2,1 vezes mais. E usaria esse dinheiro da forma como melhor lhe aprovesse. Eu tenho certeza absoluta que com uma educação financeira, essas pessoas teriam muito mais possibilidade de poupar, de realizar, de movimentar a economia do que se possa imaginar. Faz sentido o que eu estou dizendo, gente? Eliseu, Tereza, Fábio, Claire, Rafael, Vera. Alguns estão dizendo assim, Pavani, mas esse mundo que você está falando não existe. Eu sei que ele não existe. E é por isso que essa live tem essa oportunidade. Anota aí. Você precisa desenvolver comportamento empreendedor, seja em você ou em quem está ao seu redor. Então, uma grande pergunta que me fazem, e eu tenho a oportunidade aqui de trabalhar, quer dizer, então, que na sua cabeça não terá mais colaboradores? Não, terão colaboradores, mas com comportamento empreendedor. Continuará ainda
o empresário e o funcionário. Só que todos com comportamento empreendedor. Todos com comportamento empreendedor. O que vai exigir? O que é meu, o que é seu, ninguém tutela e administra a minha grana. Quem administra a minha grana sou eu. E acabou. Quando a gente prepara a pessoa para ser empreendedora, eu não preparo uma pessoa para abrir uma empresa. Eu preparo uma pessoa para ter esse comportamento autônomo e protagonista. E a gente ainda poderia falar em busca da plenitude consciente, que é um outro termo que tem a ver com as nossas 30 leis lá. Esse livrinho aqui que está aqui do ladinho aqui. Ah, meu Deus, onde é que está aqui? Aqui, ó. Ali, ó. Me faço entender? Quiçá você possa transmitir essa live aqui para todas as pessoas que de alguma forma vão ficar bravas comigo. Mas tudo bem, se ficou brava comigo é porque eu tenho razão. Estes serão perfeitamente os PJ. Os PJ não para o empregador ter ganho, porque se ele teve ganho é canalice, sem vergonhice, safado. E isso existe também. Eu estou dizendo o seguinte: se você custa 100 e eu gasto e o empregador gasta 210, esses 210 tem que parar de ir para outras mãos. Tem que ir para a mão de quem trabalhou, de fato. E enquanto não desenvolver comportamento empreendedor, essas pessoas não vão fazer disso uma reivindicação legítima. Ok? Não vão. As pessoas pedem aumento, mas não entendem. Eu quero receber aumento. Então, de 100 eu vou ganhar 120. Tá bom, então você vai começar a custar 250. Você tem que começar a querer o 130, que não veio para tua mão. Essa é a reivindicação trabalhista que a gente deveria exigir. Poxa, eu quero ganhar os que não vêm para minha mão. É só isso que eu quero. E o que eu faço com esse dinheiro? O que eu quiser. Eu vou pagar uma previdência? Vou, mas vou pagar uma previdência muito mais rentável do que a previdência que eu tenho hoje. Vou. Ok? Olha lá. A Tereza está pedindo assim. Tereza está dizendo, comportamento é a palavra da noite para mim. Que bom, querida. Aliás, Pavani, ela falou aqui, faça live sobre o PJ, como ser empreendedor. Olha, a gente está falando isso aqui, né? Como ser empreendedor. Mas eu diria para você, a live que nós fizemos na semana passada, está lá, o episódio 19, fala do nosso método Olho de Tigre de Desenvolvimento Humano, que nosso trabalho é ter 5 intervenções, 5 cursos que ajudam você a ter essa capacitação. Ok? Uma das nossas leis é a lei do dinheiro. Tem muita coisa ali para você estudar. Mas o que eu quero dizer, a missão da Olho de Tigre no desenvolvimento pessoal é preparar você para ter comportamento empreendedor. Protagonismo e autonomia. Toda vez que fizerem alguma coisa para você perder a autonomia, para tutelarem o seu dinheiro e administrarem como eles acharem melhor, eu estou abrindo mão desse comportamento. Ok? Vai lá no nosso, Tereza, vai no nosso canal do YouTube, seja da Olho de Tigre ou no meu pessoal, procura lá a playlist, anota aí, procura o episódio 19, você vai conhecer o nosso método inteiro e você vai ver 5 coisas que nós temos para preparar você para ser essa empreendedora que você quer ser, se já não é. Se está interessado é porque já é um pouco. Ok? Tá claro, gente? Então, como é que eu estimulo, então, o comportamento empreendedor? Eu estimulo o comportamento empreendedor mudando o modelo mental, mudando cultura. Mudando modelo mental e mudando cultura. Nosso trabalho na Olho de Tigre é mudar modelo mental e mudar cultura. Ok? Isso é muito importante a gente saber. Olha aqui, o Eliseu está falando assim, ó, a previdência privada é o pior investimento que uma pessoa pode fazer. Sim, o que pode ser feito, Eliseu, é guardar o dinheiro com você mesmo, né? Pô, se você puder, em vez de pagar o dinheiro na previdência, puder pagar para você mesmo, pode ser uma grande oportunidade. Há vários cálculos atuariais interessantes para você fazer. O fato concreto é que eu é que tenho que decidir isso, e não alguém por mim. Eu é que tenho que decidir. Qual que é a melhor previdência que eu vou fazer? Se é a privada, se é uma previdência planejada, se é uma previdência... Qual é que é a previdência? Eu tenho que estudar, ver a melhor alternativa e eu decido.
Ou decido não fazer também. Hoje tem várias pessoas que não têm essa perspectiva. Simplesmente guarda dinheiro e para poder usar desse dinheiro no final, quando não puder mais trabalhar. Né? Podemos fazer uma live só disso depois, em algum momento. Mas o comportamento empreendedor não admite esse tipo de circunstância que faz eu abrir mão do meu protagonismo e da minha autonomia. Ok? Bom, gente, que horas são? São exatamente 20h56. Era isso que a gente tinha para vocês. Espero que vocês tenham curtido e que pelo menos possam compartilhar isso, comentar aí onde vocês acharem mais conveniente. Compartilhem isso, dê seu like, né? Passa para todo mundo, dá o likezinho aí, que nos ajuda muito. O algoritmo entende likes como sendo alguma coisa que agregou valor. Deem os seus likes, façam com que isso possa ser transmitido para mais pessoas e reflita, apenas reflita. Desenvolver comportamento empreendedor é desenvolver a capacidade de sermos autônomos e protagonistas. E tudo que acontece com a CLT contraria essa lógica. Pensa bem nisso. Por isso que nós temos que fazer uma revisão na CLT, mas não adianta só mudar a lei, é preciso mudar a cabeça das pessoas. Porque do jeito que está, se eu mudo a lei, as pessoas vão se sentir perdendo direitos, e é exatamente isso que não pode acontecer. Não pode ser perdido nenhum direito. Pelo contrário, os dinheiros têm que ser mantidos e ampliados. O que não pode é ficar com outras pessoas essa grana. Esse é o ponto. Ok? Então, obrigado, Eliseu. Obrigado pela sua participação aqui. Fábio, deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Gostei bastante, grato pelo conhecimento compartilhado. Seja bem, prosperidade para todos nós. É isso aí, gente. Eu nem consegui passar aí os nossos institucionais dos nossos treinamentos, mas fica aí o nosso... Vou só passar rapidamente aqui o nosso institucional do Método Olho de Tigre de Desenvolvimento Humano e depois eu volto para fazer o encerramento, ok? Olha o institucionalzinho do MOTDH. Beleza! Esse é o nosso vídeo institucional do Método AT de Desenvolvimento Humano, cujo objetivo é desenvolver o comportamento empreendedor com foco no protagonismo e autonomia. Ok? Pessoal, não esqueçam, toda terça-feira às 20 horas nós estamos por aqui, eu e a Márcia, ou eu e a Márcia e algum convidado, para falar sobre comportamento humano e cultura organizacional. Não perde não, toda terça-feira nós estamos aqui, divulga para os seus coleguinhas, cliquem, deem um like no nosso vídeo, isso nos ajuda muito. Até mais, nos vemos
nas terças-feiras, ok? Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Opa, errei.